Se você trabalha com projetos, independente se for no Revit, no AutoCAD, no SketchUp, no ArchiCAD, na mão, eu tenho certeza que você já gastou muito tempo verificando se o teu projeto está de acordo com as normas. E essas normas podem ser normas da ABNT, código de obras, plano diretor ou mesmo normas internas aí do escritório que você trabalha. E vamos combinar que desde que se fazia projeto na mão lá no Nanquim, o processo não mudou muito, né? Afinal, você ainda precisa verificar item por item. Agora a gente consegue, jogar numa planilha em Excel, mas meu Deus, você tem que pegar todo o item do projeto, todo o ambiente, toda a esquadria, todo o elemento e verificar se ele está ou não de acordo com as normas. E além disso, dá um trabalhão você despender o tempo aí gigantesco para fazer essas verificações. Você ainda fica sujeito a erros, então você pode errar uma verificação, pode passar batido um elemento e você ter sérios problemas aí com o seu projeto. Tá na hora de mudar isso, né? Agora já pensou você mesmo criar um aplicativo dentro do seu Revit em que você configura as entradas, ou seja, os dados que vão ser lidos pelo aplicativo. E desses dados você cria um conjunto de regras. E automaticamente todas as regras são verificadas, te reportando quais itens que estão dentro da norma. Isso parece ser coisa de inteligência artificial, do futuro com robôs domésticos e carros voadores. Mas isso é possível agora, inclusive até o final do vídeo você vai sair com a sua primeira aplicação pronta aqui no Revit. Para quem não me conhece, o meu nome é Felipe Caetano, eu sou engenheiro civil e eu trabalhei aí com projetos BIM por mais de 6 anos. E atualmente o meu objetivo aqui com esse canal é ensinar projetistas a criarem as suas próprias aplicações, a criarem os seus próprios scripts de automação no Revit, utilizando o Dynamo, que é um recurso nativo, no code e totalmente acessível para ti que trabalha com projetos e não sabe programar. E hoje eu vou te ensinar do zero, passo a passo, como que você faz para criar uma automação do Dynamo para verificar as normas de projeto automaticamente. Então, mesmo que você nunca tenha aberto o Dynamo, não se preocupa, fica aqui comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar passo a passo, tintim por tintim, bem do zero, e inclusive no final do vídeo eu vou te indicar um conteúdo extra, um conteúdo bônus aí para você estudar e aprender mais sobre esse recurso incrível de programação que é o Dynamo. E se você já tem alguma experiência no Dynamo, eu tenho certeza que você vai tirar muitos proveitos das dicas que eu vou passar aqui nesse vídeo para você. Bom, então nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode criar essa automação através de 4 passos. Vou explicar passo a passo e no final a gente vai fazer um exemplo juntos que eu já vou explicar qual que é o exemplo. E aí depois que você assistir esse vídeo, você vai analisar passo a passo para ver a sua situação, para ver qual critério de norma que você quer verificar e como que você vai fazer isso. E como bônus desse vídeo, se você postar aqui no comentário as 4 etapas que eu vou te explicar e te mostrar aqui nesse vídeo, eu vou te dar uma orientação de como que você pode fazer isso lá no Dynamo se você tiver alguma dúvida, certo? Então não esquece que no final do vídeo você deve anotar esses 4 passos, pensando na automação que você quer criar para verificar as normas. E você colocando aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bom, então antes de eu partir para o Dynamo contigo e a gente começar a criar essa automação do zero, eu vou te mostrar esses 4 passos aqui, que na verdade são 3, que vão te ajudar muito para você não ir cru lá para o Dynamo. Você já vai ter uma noção aí de como que vai funcionar essa sua automação, tá? Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é, ali por consequência, você indicar o que você quer verificar. Então, eu quero verificar o critério X da norma Y. Eu quero verificar um critério Z do código de obras do município tal, ou às vezes do plano diretor, ou enfim, o que você quiser verificar. Pode ser inclusive uma norma interna aí do escritório que você trabalha. Enfim, você pode ver aí o que você quiser verificar de norma, tá? Eu listei aqui alguns exemplos clássicos aí que, com certeza, se você trabalha com projetos de arquitetura, vai ser o seu caso. Quer verificar
A ventilação mínima dos ambientes, então você olhar ambiente por ambiente e verificar se ele tem a ventilação mínima de acordo aí com o código de obras ou a norma BNT aí respectiva a esse critério. Ou você pode também verificar a iluminação mínima, a área mínima desse ambiente, a abertura mínima, enfim, o que você quiser verificar. Eu trouxe aqui critérios mais relacionados aos ambientes e aberturas, mas você pode verificar aí qualquer critério de qualquer elemento. Seguindo aqui, a gente vai ter que verificar da onde que vai vir essa informação. Porque pensa só, quando você vai fazer de forma manual, você tem que investigar um elemento, né? Então você tem que clicar ali naquela janela, clicar numa porta, clicar num ambiente para verificar o dado que ele tem e então validar se aquele dado tá ou não de acordo com a norma que você está verificando, tá? A gente vai fazer isso aqui de forma automática, mas você tem que pensar na forma manual quais elementos que você vai usar e o que você extrai de cada elemento para a gente conseguir organizar e passar isso aqui para nossa automação, tá? Então, primeiro você verifica quais elementos que você vai obter essa informação e quais parâmetros que você vai acessar desses elementos, tá? Então, por exemplo, os elementos podem ser ambiente, janelas, portas, luminárias, enfim, o que você tiver aí de elemento do seu projeto, tá? E os parâmetros também pode ser qualquer parâmetro que você quer analisar. Então, eu quero analisar a largura do elemento, quero analisar a altura, quero olhar a área, o volume, enfim. Pode até ser um parâmetro compartilhado, um parâmetro que você criou aí no seu projeto, tá? Também dá para analisar e eu vou te mostrar como que você faz isso. Bom, e depois a gente anotar, então, o que a gente quer verificar, de onde que vai vir a informação, aí sim a gente começa a pensar em lógica, pensar na lógica básica. Não se preocupa com programação, meu Deus do céu, mas eu não sei lógica de programação, o que eu faço? Não. Pensa como você faz na mão e aí vai listando todo o processo. Então, por exemplo, eu tenho que pegar esse elemento, eu tenho que olhar certo valor e eu tenho que comparar se esse valor é maior ou igual ao valor que a norma estabelece como um critério mínimo. Então, você tem que olhar ali elemento por elemento. Na programação, vai ser muito parecido, porque você vai informar ali para o Dynamo que você quer ler aqueles elementos, que você quer ler aqueles parâmetros, que você quer comparar com um determinado valor. Então, vai ser muito parecido, tá? Então pensa nesse seu processo, como você faz manual, que depois a gente vai trazendo para automação. E aí conforme você for pegando experiência no Dynamo, vai ficar muito mais fácil para você ir observando esses critérios e pensando nessa lógica, tá? Mas se você não sabe nada de Dynamo, não se preocupa, tá? Lista aqui o passo a passo que você faz de forma manual, que vai dar tudo certo, tá? Então a gente pensa na lógica básica de como que vai funcionar essa nossa automação, ó. Então, qual o critério que a gente vai analisar? Então, o que vai ser analisado, né? Então, que critério da norma que a gente vai olhar, né? Então, e além disso, o que vai acontecer no final dessa automação? Então, ele verificou ali todos os elementos, o que vai acontecer? O que pode acontecer, né? A gente pode disparar uma mensagem para o usuário, então dizendo assim, meu querido, esse teu elemento aqui, ele não passou no critério da norma. Ou você pode inserir um dado em um parâmetro, que é o que eu vou acabar te mostrando aqui. Então, os elementos que eles não estavam de acordo com a norma, a gente insere um parâmetro dizendo que eles não estão de acordo. E aí, então, a gente pode selecionar esses elementos e aí fazer essas correções aí que a gente tem que fazer para atender ao critério da norma, tá? Então, basicamente, você vai seguir esses 3 passos aqui, ó. Você vai indicar o que você quer verificar, de onde ouvir a informação e a lógica básica de como que isso vai funcionar para, então, a gente partir lá para o Dynamo. Bom, então, entendido tudo isso, vamos aqui para o nosso exemplo prático, ó. No nosso exemplo prático, a gente vai verificar a área mínima de ventilação dos ambientes, tá? E essa área mínima, a informação que eu vou verificar vai vir das janelas do meu modelo, né? Então pensa só comigo, ó. Deixa eu abrir o meu Revit aqui, ó. Eu tenho aqui o meu modelo do Revit e para eu analisar a área mínima de ventilação de cada ambiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em cada ambiente aqui, eu tenho que verificar as esquadrias, no caso aqui as janelas, e tenho que ver a área dessa janela. E como é que eu faço isso na mão?
Eu tenho que vir aqui em editar tipo, e aí eu tenho que pegar aqui o parâmetro que eu tenho de altura e largura do vão luz dessa janela, que no meu caso aqui vai ser largura da folha e a altura da folha. Aí eu pego esse valor, multiplico ele para obter a área, né? Ele não tem nenhuma informação de área aqui dessa janela. E aí eu faço a comparação que a norma pede, tá? No caso aqui do código de obras que eu peguei de referência, ele pede com que a ventilação, a área de ventilação mínima do meu ambiente seja maior que 1/8 da área do piso, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Vamos fazer um textinho aqui para eu te mostrar como que a gente poderia fazer isso de forma manual, ali no braço, né? Então, a gente vai pegar a nossa janela, vamos pegar a largura e multiplicar pela altura. Então, nesse caso aqui vai ser ali 0,95 em metros, né? Vezes 0,95, ela é uma janela quadrada. E aí, então, a gente vai ter a área, né? A área vai ser um valor X. Beleza. Depois da gente ter essa área, ó, olha só, eu não fiz nada de programação aqui ainda. Eu estou te mostrando como que a gente faz isso na mão, tá? Depois eu tenho essa área, então eu vou colocar aqui, ó, área da janela. Pronto, criei aqui essa área da janela. Beleza. Agora eu vou obter a área do ambiente, que vai ser um valor Y. E aí eu vou dividir essa área por 8, porque é o critério que eu vou analisar. Tá? E no final das contas, no fringir dos ovos, tinha um professor meu da faculdade que falava isso, no fringir dos ovos, o que você vai fazer? Você vai verificar se a sua área da janela é maior ou igual à área do ambiente, que nesse caso é a área do ambiente ali dividido por 8, tá? Então, ó, de maneira bem sucinta, é assim que vai funcionar a nossa automação. Então, se você fosse fazer isso na mão, o que você teria que fazer? Você teria que pegar essas janelas, né? Olhar ali de cada janela, a área que ela tem, verificar o ambiente que ela está inserida. Então, no meu caso aqui, esse ambiente aqui é o quarto 2. E aí, comparar essas duas áreas. Você iria ter que fazer isso para, por exemplo, nesse projetinho que eu tenho pequenininho aqui, ó, Minha Casa Minha Vida, eu tenho aqui 5 janelas. Mas imagina só tu ter aí um projeto gigantesco, um andar tipo de um projeto que você tem que verificar ali vários ambientes. Meu Deus do céu, né? Como é que você vai fazer isso na mão? Demora muito tempo. Mas calma, eu vou te mostrar aqui como que a gente cria essa automação do mais absoluto zero, tá? Então, basicamente, vai funcionar assim, ó. A gente vai ter que trabalhar essas informações aqui, tá? E aí, se tratando de lógica, é justamente isso, ó. A gente vai ter que obter as janelas, né? Que foi ali o que eu te mostrei. Dessas janelas, a gente vai ter que pegar os ambientes que elas estão inseridas, né? Então, eu vou ter que verificar ali de cada janela quais que são os ambientes que elas estão ali modeladas. Depois, eu vou verificar as áreas de cada janela, pegando ali o parâmetro de largura e multiplicando pelo parâmetro de altura. E depois, no final, a gente vai comparar com a área do ambiente. E aí sim, se essa área der maior que essa área do ambiente, fechou, passou. Se não der, tem que verificar. Então, você tem que entrar ali no ambiente e aí tem que trocar aquela esquadria. Essa é uma verificação relativamente simples, né? Dependendo aí do que você vai verificar, pode ser que entrem mais dados, mas a base que eu quero te passar é essa, tá? Pensa no que você vai verificar, de onde que vai vir essa informação e depois você vai pensar na lógica básica e essa lógica básica ela vai estar muito, muito, muito atrelada a como que você faz na mão. Tá? Eu vou te mostrar aqui no Dynamo como que a gente vai transformar esse nosso texto aqui, ó, essa nossa lógica, em automação, em script aqui dentro do Dynamo, tá? Então, vamos começar a criar esse nosso script aqui no Dynamo. Eu vou clicar aqui em cima, ó, em gerenciar e vou abrir o Dynamo aqui, ó. Para quem nunca abriu, é só você clicar aqui nesse botão e esperar aí alguns segundos para ele abrir. Assim que o script abrir aí no teu computador, você vai clicar aqui em novo, tá? Pra gente criar um novo script. Aí ele vai aparecer pra ti aqui essa janela, tá? Que tu não te preocupa muito com esses elementos aqui. No final da aula, eu vou te passar um conteúdo extra para você aprender esse básico aqui, tá? Então, nesse conteúdo extra você já vai ter uma noção melhor de todas as propriedades, todas as funções aqui que tem dentro da interface do Dynamo, tá? Por enquanto, vamos focar só aqui na nossa solução. Bom, então tá. Como eu te falei, voltando aqui para o nosso mapa mental,
A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser obter essas janelas. Tá. Como é que eu faço para obter essas janelas aqui dentro do Dynamo, tá? Para a gente obter essas janelas, a gente vai ter que chamar esse nó aqui, ó. A gente vai primeiro clicar com o botão direito aqui nessa tela, tá? E a gente vai buscar por um nó. O que é um nó? Um nó é uma caixa que vai fazer uma determinada ação, tá? Então, você vai chamar essa caixa e ela vai fazer alguma coisa, tá? Então, nesse meu caso aqui, ó, eu chamando esse nó aqui do AllElementsOfCategory, ele vai me retornar todos os elementos de uma determinada categoria. Só que percebe que tá faltando eu colocar aqui uma entrada de categoria, né? Então, a gente vai clicar aqui no botão direito e vai chamar pelo nó de Categories, tá? Desse nó de Categories, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho e você vai procurar pela categoria de janelas. Então, eu coloco um J aqui, ó. Ele me retorna a janela. Se o teu Revit tiver em inglês, diferente aqui do meu que está em português, vai estar tudo em inglês. Aí você simplesmente busca por Windows, tá? Mas vai ser a mesma coisa, beleza? Feito isso, a gente vai conectar, ó, essa categoria aqui nessa outra categoria aqui. A gente clica aqui e depois clica aqui. Pronto. Feito isso, ó, percebe que até o vermelhinho sai, ó. Então, eles estão conectados. E quando você colocar aqui em executar, ó, você só muda esse modo aqui, que provavelmente aí no seu caso vai estar automático, você muda para manual. E aí você clica aqui em executar, ó. Quando você clicar em executar, automaticamente, olha só que legal, ele vai te retornar todas as janelas do teu projeto. Então, são todas as janelas que eu tenho modeladas, ó. Tanto que se eu for contar aqui, ó, por exemplo, deixa eu acessar aqui o meu 3D, eu vou selecionar tudo e eu vou filtrar aqui somente as janelas, ó. Pego aqui, cadê janelas? Pronto, eu tenho aqui 7 janelas, tá? E se eu for aqui, ó, ele me retornou exatamente 7 janelas. Então, perfeito, tá? Até aqui tá tudo bem. Tá, passo 1, pô, check, né? Sensacional. Deixa eu até marcar aqui, ó, pra gente ir riscando esses passos, ó. Fechou. Risquei aqui. Agora eu tenho que obter os ambientes que as janelas estão inseridas. Como é que eu vou fazer isso? No finalzinho aqui dessa aula, eu vou te dar uma dica de como que você pode encontrar esses nós, tá? Que são essas caixinhas aqui. Eu não tiro da minha cabeça, claro. Com muita prática você acaba decorando, mas tem um macete ali para você conseguir obter esses nós aí de forma mais fácil para você lembrar, tá? Vou te mostrar aqui no final da aula, tá? Então, para a gente obter os ambientes dessa janela, você vai fazer o seguinte. Você não vai usar um nó nativo aqui do Dynamo, que ele não tem, tá? Você vai ter que baixar um nó complementar. Para você baixar esse nó, você vai aqui em cima em pacotes e você vai em pesquisar por um pacote. E aqui você vai aguardar alguns segundos e vai pesquisar aqui, ó, BIMcoder Nodes 2.x, tá? Vai ser esse primeiro que vai aparecer aqui, ó. BIMcoder Nodes 2.x, tá? E aí você vai clicar aqui em instalar, que automaticamente ele vai trazer, ó, esses nós aqui para tua pastinha do Dynamo, tá? Então, assim que você fizer isso, você vai baixar os meus nós, aí os nós que eu estou criando, que eu disponibilizo aí para a comunidade. E dentro desses nós, se você clicar aqui, ó, acompanha aqui passo a passo comigo, ó. Você clica aqui no BIMcoder Nodes, vai aqui em Revit, e aí você procura aqui pela categoria Windows. Não é o Windows de sistema operacional, tá? É o Windows de janela mesmo. Quando você clicar aqui em Windows Get Room, é justamente o nó que eu estava procurando, ó. Então, se eu colocar as minhas janelas aqui, ó, e apertar F5, automaticamente o que ele me deu? De cada janela, ele me retornou o ambiente em que essa janela está inserida, ó. Então, eu tenho aqui essa janela aqui, ó, ela bateu com esse ambiente aqui. Pô, legal. Vamos ver se isso funcionou, ó. Eu vou clicar nesse quadradinho verde e ele automaticamente vai me direcionar para perto da minha janela, ó. Cliquei. Ó, então, provavelmente é essa janela aqui, tá? E aí, se eu clicar aqui nesse Room, ó, ele vai me direcionar para o meu ambiente também, ó. Cliquei, pá. Bom, nesse caso aqui, acabando que ficou um pouco difícil de ver, né? Eu vou só chamar aqui o nome desse ambiente, só para você ver, ó. De forma bem rápida aqui, ó. Vamos pegar o Room Name aqui, ó. Ó, percebe que o meu primeiro ambiente que ele retornou, correspondente a essa janela aqui, ó, é justamente o meu quarto 2, ó. Pô, então fechou, né? Então tá funcionando certinho. Então, beleza. Pô, tá fácil, né? Vai dizer. Não sei vocês, mas eu tô achando bem tranquilo, ó. Então, obter os ambientes que as janelas estão inseridas, check, fechou. Vamos marcar aqui como feito, beleza.
Agora, a gente vai ter que obter as áreas das janelas, tá? Então, a gente vai ter que obter o parâmetro de largura e vamos ter que obter o parâmetro de altura de cada janela, tá? Para você obter qualquer parâmetro de qualquer elemento aqui do Revit, você vai clicar aqui com o botão direito e vai chamar pelo nó getParameterValueByName, que é esse aqui, ó, element.getParameterValueByName, tá? E como que esse nó funciona? Basicamente, você vai selecionar aqui, ó, linkar aqui o elemento, que é o elemento que a gente está verificando o parâmetro, que é aqui as nossas janelas, e você vai dizer o nome do parâmetro. Para você dizer o nome do parâmetro, ó, tá vendo aqui que ele pede uma string, ó? Uma string basicamente é um conjunto de caracteres, ó. Então a gente vai clicar com o botão direito, vai chamar aqui uma string, ó. E aí essa string a gente vai conectar aqui, tá? E nessa string a gente vai colocar o nome do parâmetro que aqui a gente quer verificar. Que nesse caso aqui, ó, das minhas janelas, é o parâmetro, vou olhar esse parâmetro mesmo aqui, o mais básico aqui, ó, largura, tá? Então, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, largura, tá? E aí, feito isso, eu vou apertar F5 e ele me deu aqui a lista dos valores. Parece ter alguma coisa errada, né? Pô, ele me retornou tudo vazio aqui. O que será que pode ter acontecido? O que acontece? Quando a gente faz essa busca aqui de elementos, ele vai te retornar sempre as famílias de instância. Então, automaticamente, quando você pega os parâmetros, ele está lendo os parâmetros das famílias de instância. Mas, quando a gente vai pegar, por exemplo, o parâmetro de largura das janelas, geralmente a gente tem que ir aqui em editar tipo e aí verificar esse parâmetro aqui do tipo, né? Então, por isso que ele retornou nada, ó. Porque se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, marca, ó. Deixa eu pegar aqui o parâmetro de marca. Provavelmente ele vai me dar um valor, ó. Coloco aqui em marca, ó. Olha só que legal. Então, ele me retornou aqui os valores. Mas, nesse caso aqui, como era uma família de tipo, ele não retornou nada, porque ele não reconheceu esse parâmetro, tá? Para você transformar essa família de instância para um tipo aqui no Dynamo, você vai fazer o seguinte. Você vai chamar pelo nó aqui, ó, que é o element_type. Esse element.elementType, ele vai receber o seu elemento e converter em um elemento de tipo, ó. Então, ele trouxe aqui para mim o tipo dessa minha janela. Aí, agora sim, ó. Agora eu conecto esse element_type aqui, dou um F5, ó. Olha só que massa. Ele retornou aqui para mim todas as larguras das minhas janelas. E agora, para eu pegar a altura, pô, ficou molezinha, né? Eu clico aqui nesses dois nós, ó. Vou arrastando aqui, ó. Dou um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui na parte da altura, eu vou colocar aqui, ó, simplesmente, ó, altura. Pronto. Fechou, ó. Pô, coisa linda demais. Agora, o que eu tenho que fazer, ó? Voltar lá para o nosso passo a passo. Eu tenho que multiplicar a largura pela altura, que foi o que a gente tinha esboçado lá também, ó. Então, eu tenho que multiplicar esses dois valores. Para eu multiplicar, eu vou chamar o asterisco, aqui, o nó de asterisco, que ele vai fazer uma multiplicação, ó. Então, eu vou pegar a minha largura e vou pegar a minha altura. E vou multiplicar. Pronto, multipliquei. Pô, 9.025. Estranho, né? Porque eu tenho aqui as janelas que estão... Por exemplo, essa aqui, ó. Ela tem 95 centímetros. 95 centímetros vezes 95 centímetros. Se você for multiplicar os dois, vai dar 9.025 centímetros quadrados. Mas a gente quer verificar aqui por metros quadrados, né? Então, para você converter, ou você poderia ter multiplicado aqui, ó. A gente vai chamar aqui um nó de number. E aí eu posso multiplicar, por exemplo, por 0.001. Aí eu obtenho esse valor em metros, né? E aí depois eu faço aquela multiplicação. Mas deixa eu te contar aqui um segredinho. Bom, eu tenho aqui centímetros quadrados. Para eu converter esse valor para metros quadrados, eu vou pesquisar aqui pelo nó, que é Convert by Units, tá? Esse nó aqui é do próprio Dynamo, tá? Você vai conectar aqui o seu número e você vai informar qual que é a unidade de medida que você está trabalhando. Então, no caso aqui, ele já veio para o padrão comprimento, que é length, e a gente vai botar como área, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma área que a gente está observando, né? E aí, a gente vai transformar essa área de square centimeters para square meters, né? Então, centímetros quadrados para metros quadrados. Então, quando a gente apertar aqui em F5, ó, automaticamente ele trouxe aqui para mim os valores em metros quadrados. Pô, sensacional, né? Então,
tá perfeito, né? Multiplicou aqui esses dois valores, 95 vezes 95, 0,9025, tá? Então foi o valor ali, vamos até conferir aqui na calculadora, né? 0,95 vezes 0,95, 0,9025. Então, pô, tá show de bola. Perfeito. Então tá. Nosso terceiro passo, check, né? Deixa eu marcar ele aqui pra gente. Agora, pra gente finalizar, a gente vai comparar essa área com a área do ambiente, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. Só que nesse caso, a gente vai analisar não mais as janelas, a gente não vai pegar mais os parâmetros aqui da janela. A gente vai pegar os parâmetros do ambiente, tá? Então, a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Nesse caso, eu não vou precisar converter para tipo, né? Porque a área do ambiente é um parâmetro de instância, né? Que a gente verifica. E eu vou pegar aqui o nome desse parâmetro, ó. Que nesse meu caso aqui é área. Mas lembrando que se você estiver aí trabalhando com o Dynamo em inglês, desculpa, com o Revit em inglês, pode ser que ele apareça aí como área sem acento, tá? No meu caso aqui é área com acento, ó. Então, pego aqui a área, ó. Ele me retornou aqui os valores. E aí você confere esses valores, né? Nesse caso aqui, ele está reportando em metros quadrados. Então, tá perfeito. É bem isso que eu quero, né? Agora, antes de eu comparar, eu tenho que dividir aqui essa minha área por 8. Então, eu vou chamar aqui um nó de divisão, ó, para ele dividir. E eu vou dividir essa minha área aqui por 8, ó. Então, eu pego aqui o number, divido por 8. Pronto. E aí, ele vai pegar cada área do meu ambiente e vai dividir pelo valor 8. Pronto. Perfeito. Então tá. Agora eu vou ter que comparar esses dois dados, né? Então eu vou ter que ver se a minha área da esquadria, da janela, é maior ou igual aqui a minha área do piso. E na verdade a área é dividida por 8, né? Do piso desse meu ambiente, né? Então beleza, ó. Então a gente pega aqui, ó. Verifica, ó. Se a área da janela é maior que 1/8 da área do piso, ó. E olha só que interessante, ó. Automaticamente ele me reportou aqui, ó, esses dados, ó. True, false, false, true, true, true. O que acontece? Quando a área da esquadria da janela é maior do que 1/8 da área do ambiente, ele me retorna como verdade, ó. Pô, tá certo, ó. Fechou, é isso aí. E quando ela é menor, ele me reportou como falso, tipo, é mentira. A tua área da janela não é maior do que a área desse ambiente, ó. Vamos ver, ó, quer ver, ó. Esse nosso segundo elemento aqui, ó, false, vamos ver o que está acontecendo, ó. A área da janela desse ambiente é 0,9025, mais 1/8 da área do ambiente é 1,1625, ó. Então, nesse caso aqui, não tá certo, né? Tá errado, você tem que verificar essa janela. Tá? Então, nesse caso, ó, funcionou bem certinho. E agora, como é que eu faço para voltar aos ambientes, para daí eu entender qual ambiente que está certo e qual ambiente que está errado? Como é que eu faço isso? Você vai utilizar um nó aqui, ó, que é um mask, ó, Filter by Boom Mask. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma mask, que no caso aqui são esses valores aqui de true e false, e você vai colocar uma lista para ele verificar. Então, ele vai separar em duas listas diferentes. Ele vai separar uma lista que deu o valor true, ou seja, uma lista com que o ambiente passou pelo critério da norma, no caso aqui do código de obras, e vai dar outra lista dizendo os ambientes que não passaram pelo código de obras, tá? Simplesmente assim. Então, a gente vai conectar aqui o nosso mask, aqui, e aí eu vou puxar os meus elementos aqui, que no caso são os meus ambientes, ó. Puxo aqui, coloco aqui, pronto, ó. Aperto F5, automaticamente ele me deu a lista dos ambientes que passou, ó, a maioria que passou na norma, fechou. E ele me deu aqui a lista desses dois ambientes que não passou na norma, então eu tenho que verificar, tá? E como que eu faço agora para saber quais que são esses ambientes? Simples, tá? Você pode inserir um valor de parâmetro nesse ambiente aqui, dizendo que ele não passou, e nesse outro aqui você insere valores de parâmetro dizendo que ele passou, tá? Não tá pegando beleza aqui na câmera, dizendo que ele passou, tá? Então, em vez de você obter um valor de parâmetro, você vai inserir um valor de parâmetro. Para isso, você vai usar um nó aqui, ó, que é o Set Parameter by Name. Não te preocupa que eu já vou te explicar como que você faz para saber certinho aqui o nome desses nós, tá?
Então, o setParameterByName, o que acontece? A gente foi conectar aqui os elementos, então vamos começar pelos ambientes que deu certo. Vamos começar ali para aqueles nossos ambientes aqui de cima que, esse aqui fechou, deu certo ali na norma. Você vai indicar um nome do parâmetro que você quer jogar essa informação. Então, no meu caso aqui, eu vou jogar aqui simplesmente um parâmetro de comentários, tá? Mas você pode escolher qualquer parâmetro. Você quer criar um parâmetro verificação de norma. Show de bola. Cria, bota o teu nome e aí você coloca aqui o nome certinho, tá? A gente vai chamar novamente aqui uma string e aí eu coloco aqui, comentários. Pronto. Coloco aqui em parameter name e o valor, o que vai ser? O valor você que vai dizer. Por quê? Eu quero dizer assim, por exemplo, esse ambiente aqui, eu quero dizer assim nos comentários, Por exemplo, vamos supor que esse ambiente passou. Já tá até aqui inserido aqui de um teste que eu fiz, Ok. Verificado pela norma. Ok, tá? Pode ser assim. Então, a gente vai fazer isso, Vou até copiar e colar aqui, Vamos botar assim, Ok. Verificado. Show. Daí eu conecto aqui o valor. E automaticamente os ambientes que tem esse valor verificado, ele vai colocar aqui, ok, verificado. Vamos ver como é que ficou isso na prática, Por exemplo, nesse caso aqui, nesse caso aqui do banheiro, Vamos ver como é que tá aqui, Deixa eu selecionar aqui o ambiente. Vamos aqui nos comentários, Ok, verificado. Pô, show de bola. Claro que eu não vou ficar clicando ambiente por ambiente, né? Você pode fazer que nem eu fiz aqui, Cria uma tabela de ambiente e coloca esse parâmetro, Então eu tenho aqui esses meus ambientes. E eu tenho aqui os ambientes que deu certo, que ele verificou. Esse ambiente tinha esquadria e foi verificado ali o critério da norma, passou, deu tudo certo, tá? Tá valendo ali a questão da ventilação mínima, tá? Agora tá faltando a gente verificar quais ambientes que não passou, que a gente tem que analisar, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa, Gente, é a mesma coisa, Seleciona esses nós, Ctrl C, Ctrl V. E aí, em vez de a gente conectar os elementos que deu certo, ali que ele verificou, a gente vai conectar os ambientes que não deu certo, que deu errado, não. Você tem que analisar, você tem que trocar a janela, tá? Então, nesse caso, a gente vai botar assim, não passou na norma, verificar, tá? Vou até botar menos, né? Verificar janela. Pronto. Então tá, conectei aqui, coloquei o nome do parâmetro comentários, vai ser a mesma coisa, e nesse caso aqui ele vai colocar a mensagem verificar janela. Quando eu aperto F5, automaticamente ele vem para cá, Então olha só que interessante, A minha suíte e a minha sala, se eu selecionar as duas aqui com Shift, a minha suíte e a minha sala não passou pelo critério da norma de ventilação mínima, Então, olha só que interessante. Então, nesses dois casos, eu vou ter que colocar, eu sou obrigado a aumentar a minha janela. Então, eu vou até aumentar aqui para você ver a diferença. Eu vou colocar essas duas aqui como essa janela bem grandona. Agora, não é possível que não passe, né? Coloquei aqui essa janela de 4 folhas, né? Beleza. Então, tá. Coloquei. Quando você colocar e trocar ali essa janela, obviamente ele não vai atualizar sozinho. Você tem que voltar lá para o Dynamo e você tem que rodar isso aqui de novo. Dá um F5. Vamos voltar lá para o modelo para ver. Olha só. Perfeito. Agora que eu atualizei a janela, automaticamente ele já leu esse dado e olhou. Não, agora passou, agora está tudo certo. Então olha só que legal, né? Então, por exemplo, se eu voltar, não, a suíte eu quero voltar aqui só pra gente testar, Deixa eu botar aqui uma janela pequena, Se eu voltar e ir lá no Dynamo, ele vai verificar em tempo real, Então lá na nossa tabela, automaticamente ele identificou aqui, verificar a janela. E eu tenho que voltar nesse ambiente e verificar aqui, aumentar um pouco a janela. E aí eu posso ir testando, nem preciso fazer conta. Eu posso ir testando, qual que é o próximo modelo de janela que eu vou colocar? Aí eu vou colocando ali até ele atender aquele critério de norma. Então pensa só o quanto essa solução única aqui vai te ajudar aí nos teus projetos. E pensa só no quanto de soluções que você pode criar depois de você aprender esses princípios aqui, esses fundamentos que eu te ensinei nesse vídeo. Eu não pedi like até agora, mas eu acho que depois de eu te dar essa aula, esse vídeo merece um like, né? Então já coloca o teu like aqui embaixo. Bom, então como eu te mostrei aqui nesse vídeo, você consegue automatizar qualquer tipo de verificação que você queira, desde que essa verificação tenha de onde vai vir essa informação. Então você vai listar ali da onde que vai vir essa informação, que elementos que você vai analisar e
ter ali uma lógica básica de como que aquilo vai funcionar, tá? Então essa lógica básica você vai vendo aí como que você faz na mão e tenta depois pensar de uma maneira lógica lá dentro do Dynamo. Se você ficou interessado em aprender mais sobre Dynamo, ver quais são as possibilidades que são infinitas, tá? Eu te mostrei aqui, ó, 1% do que você pode fazer com o Dynamo. Tem 1000 outras coisas que você pode automatizar aí no seu projeto. Eu vou deixar aqui de recomendação para ti no final do vídeo uma aula em que eu explico os principais fundamentos básicos do Dynamo e vou deixar aqui na descrição também um e-book gratuito que eu explico esses fundamentos, tá? Para você conseguir aí entender melhor como que o Dynamo funciona, conseguir trabalhar na sua solução e, enfim, automatizar essa verificação de norma que tanto toma o teu tempo. E caso você tenha interesse de aprender do zero a criar qualquer tipo de automação que pode envolver aí a documentação do teu projeto, então pensa só naquelas cotas, naquelas tags, naquelas monte de indicação que você faz. Tem um processo lógico por trás que você pode criar uma automação para fazer isso para ti automático, que nem a gente fez aqui. A gente verificou parâmetros, mas a gente pode modelar um elemento, a gente pode colocar uma documentação, uma anotação, o que a gente quiser, tá? Dentro aqui dos limites aqui da nossa lógica de programação. Se você quiser se aprofundar mais para criar qualquer tipo de automação aí envolvendo qualquer processo do Revit, eu vou deixar fixado aqui nos comentários o meu curso, que é um curso de Dynamo do básico ao mais avançado, que você vai ter acesso ao passo a passo para você aprender a criar esse tipo de rotina e mais outras diversas rotinas que eu ensino lá. E além disso, você vai ter acesso ao suporte diretamente comigo, tá? Então você pode postar suas dúvidas lá, que com certeza eu vou te ajudar para você não ficar com nenhuma dúvida e conseguir automatizar cada vez mais processos do seu Revit, te economizando muito tempo, te trazendo muito mais dinheiro, né? Porque você vai conseguir entregar seus projetos mais rápido e parando com essa loucura que, vamos combinar, que trabalhar com projetos dá muito trabalho e você leva muito tempo fazendo muitos processos manuais, né? Então valeu, não esquece de deixar o teu comentário aqui com o teu passo a passo que você pensou do que você quer criar. E eu te vejo por aí, tá? Aproveita bastante os conteúdos aqui que eu tenho, que é bastante coisa para você conseguir criar as suas próprias automações. Até mais!